A milícia digital de Daniel Vorcaro. Entre falcatruas e conluios, o escândalo do liquidado Banco Master ganhou novos contornos ao vir à luz a manipulação que a Polícia Federal aponta como originária do seu controlador, o banqueiro do Centrão, Daniel Vorcaro, no sentido de fazer ataques maciços na internet por meios de influenciadores digitais com perfis de elevado número de inscritos e de visualizações. Entre as notas cuidadosamente articuladas pelo próprio banco no chamado Projeto DV, iniciativa do seu dono, tinham críticas à fiscalização do Banco Central por causa da demora na emissão do parecer de autorização da venda do Master ao BRB, Banco Regional de Brasília, que sofreu um prejuízo já apurado de 4 bilhões de reais em transações com títulos podres. Também miravam ataques aos responsáveis pela Operação Compliance Zero da Polícia Federal, ainda a divulgação do trabalho do TCU, que resolveu adentrar em área que não é de sua própria competência, justamente ao revisar ações do BC, e a revelação do papel da mídia chapa branca para descredibilizar a instituição financeira de Vorcaro. O modus operandi do projeto DV incluía contratos com cláusula de confidencialidade e previsão de multa no caso de revelação de algo acordado, além do dever de fidelidade ao conteúdo passado pelo banco, que deveria ser seguido por todos os influenciadores. Segundo a Revista Oeste, influenciadores de direita publicaram de forma coordenada vídeos em que defendem o Banco Master e criticam o Banco Central no processo de liquidação, empregando estética audiovisual semelhante, abordagem convergente e timing quase simultâneo. Como a grana era sedutora, a turma, que já gosta de um jabá, aceitou facinho o acordo e foi em frente na divulgação. Manchete do jornal O Sul: contratos de influenciadores para defender o Banco Master chegava a 2 milhões de reais. Os 2 milhões corresponderiam a 24 postagens no espaço de tempo de 3 meses, distribuídas de modo a manter o Master em evidência, especialmente quanto ao descrédito do processo de liquidação comandado pelo BC, o que criaria no público, pela força da penetração dos influenciadores, um clima afirmativo à imagem de Vorcaro e do seu banco. Nem é preciso dizer que Daniel Vorcaro foi depressa ao STF apresentar documento dizendo que não está envolvido na prática de difamação ou disseminação de fake news sobre o Banco Central. Porém, conforme o G1, um influenciador assegurou, sob condição de anonimato, que recebeu 7,8 mil reais para publicar uma única mensagem desancando o BC. Não era apenas a sedução a comunicadores, mas, conforme denúncia do Brasil 247, Vorcaro já vinha montando um grupo de mídia com vários tentáculos para defender seus interesses. Quer dizer, a astúcia do banqueiro para alavancar a imagem dos seus investimentos, em especial da sua personalidade narcísica, colocou o cascalho também na Isto É Dinheiro, publicações de tendências esquerdopata e no portal Platô BR. Portanto, ao contrário da divulgação de ligar Vorcaro à centro-direita, ele não se importa com ideologia, mas exclusivamente com o apoio ao seu grupo, cuja atuação quanto ao segmento financeiro é duramente criticada pelos players da Faria Lima, o conhecido centro financeiro do país. O setor bancário tradicional olhava cruzado para a agressividade de Vorcaro, especialmente as suas jogadas com CDBs ofertados no mercado com rentabilidade muito mais alta do que o das instituições tradicionais. Esta barafunda ainda gerará muito rebuliço no mercado e nas relações institucionais e vai ficar certamente no noticiário por um bom tempo pelo potencial explosivo que existe em suas entranhas, onde uma mistura de inconsequência, ambição desregrada, relações incestuosas, desequilíbrio, corrupção e esquemas protetivos caracterizam a caminhada dos negócios liderados pelo banqueiro do Centrão. Como em outros golpes, acabará sobre o contribuinte, sobre as costas dele, as perdas decorrentes das aventuras irresponsáveis de Vorcaro. Manchete da Gazeta do Povo: governo decide que estados e municípios terão de bancar fundos aplicados no Master. Na prática, de acordo com a Lei 9.717 de 1998, estes entes têm de arcar
com a responsabilidade de cobrir qualquer rombo para assegurar as aposentadorias e pensões. Por exemplo, institutos de previdência aplicaram quantias altíssimas em letras financeiras do Banco Master. Não verão a cor do dinheiro, porque o Fundo Garantidor de Crédito não repara este tipo de prejuízo. Só um exemplo, a Rio Previdência meteu na arapuca do Master mais de R$1 bilhão. Vai, Ruelos! Este foi o Soletrando Direito. Se você gostou do vídeo, eu peço atenção para sentar o dedo no like, compartilhar o vídeo e fazer comentários sobre a milícia digital de Vorkado. Isso impulsiona o canal a crescer. Também faça sua inscrição e ative o sininho das notificações para ser cientificado de novos conteúdos. Obrigado pela sua audiência, um abraço a todos, tchau!